Tem pessoas que querem confrontar a Bíblia e a ciência, né? Tem até o caso lá de Josué, que diz que o sol parou. Como é que o sol parou? A Bíblia diz que o sol parou. Mas se a gente for levar em consideração o pé da ciência, não tem como o sol parar. Né? Quem é que para aí? Que negócio é esse? Como é que a gente pode Exatamente. coadunar isso daí com a palavra de Deus e a ciência? Uma outra situação também que é problemática, aparentemente, né? José orou, o sol parou. Aí alguns falam, poxa, é, o sol parou, mas não é a Terra que está girando em volta do sol e tal. Então, veja, uma outra máxima aqui que a gente pode considerar, que é a Bíblia ela não usa linguagem técnica, científica ou erudita para se referir às coisas, né? Ela está usando uma linguagem comum. Muitas coisas foram escritas por pessoas comuns. E muitas terminologias são criações recentes, né? Não eram daquele tempo. Né? Então, a Bíblia vai usando linguagem comum. A gente chama aqui linguagem da aparência ou linguagem fenomenológica, que é aquilo que a gente consegue observar. No caso, até hoje nós usamos expressões assim, por exemplo, o nascer do sol, que pôr do sol maravilhoso. Ninguém censura o outro por usar uma O expressão. sol hoje está frio. Hoje o sol está frio. Sim. Está frio. Então, Essa forma de colocar, sim, né? que são normais. A gente fala, não precisa de uma erudição então, se hoje nós utilizamos essas expressões até no meio jornalístico, a gente vê lá, ó, o pôr do sol vai acontecer em tal momento e tal. Então, é normal esse tipo de linguagem que a Bíblia se utiliza. Agora, nesse caso ali, o observador olhando de uma forma normal o fenômeno, parece que é o Sol que está em movimento, né? Ele nasce num ponto, se põe em outro. Essa linguagem, portanto, é linguagem comum. Agora, não há imprecisão científica na questão, né? Ele apenas descreve aquilo que ele... Os escritores descreviam coisas que eles podiam observar, que os seus sentidos podiam perceber, e Isso é eles expressavam, fantástico. Ele né? não estava fazendo nenhum experimento científico, não. Sim, E outro detalhe que é importante a gente sim, perceber aí, que o sol se põe, o sol parou, e não há uma preocupação, porque na verdade as pessoas, às vezes a gente chega a pensar que um anjo ou o Espírito Santo, de alguma forma, dita as palavras para serem escritas na Bíblia. Se o Senhor está nos dizendo, as pessoas exatamente. transmitem, escrevem no seu jeito de escrever, na sua compreensão de mundo, daí justifica, né? Porque então ele não Exatamente. dita, ele inspira, Deus Espírito Santo inspira para que aqueles homens escrevessem sobre os temas, sobre os assuntos. Ele não Exatamente. dita letras, é isso? Exatamente. Que a gente chama de inspiração do pensamento. Aham. Ou seja, se ele ditasse, aí seria o erro. Como é que ele ditou uma coisa que está errada? Uma Cidiane fosse escrever e dizer supimpa, o sol parou lá. Seria isso, né? Sim, Seu se jeito próprio de expressa escrever. E exatamente. ele citou Josué só para Aham. sintonizar aí os nossos ouvintes. Josué capítulo 10, versos do 12 a 14, fala que por um dia o sol parou, né? Sim, E aí já está explicada a situação. exatamente. Agora, eu vou até um passo além. Essa seria uma abordagem. É, agora, há pessoas, como por exemplo o doutor Adalto Lourenço, que é um físico, faleceu há pouco tempo. Ele foi um ateu, se tornou um criacionista, um cristão, e ele apresentou uma proposta muito interessante em relação ao assunto, dizendo que, na verdade, a Terra gira, faz seu movimento de rotação entre relação, mas o Sol também se movimenta, tudo está se movimentando no É, espaço. Então, as galáxias, tudo está se movimentando, não movimento. tem nada parado. É, Então, se chegou ao ponto de perceber, como o escritor relatou, que o Sol parou, e a Lua também se deteve, que são dois pontos, o Adalto Lourenço propõe que o que aconteceu, na verdade, foi que Deus parou todo o universo em resposta à oração de um servo dele. Porque eles estavam batalhando, né? E ele precisava de mais tempo para concluir aquela batalha. Então, ele orou. Então, se olharmos dessa forma, Deus foi capaz oxe, de parar todo o universo em resposta à oração de um O que servo não é dele. impossível para Deus, né? Com Deus pode certeza. tudo. pode Ele pode tudo. tanto parar o universo quanto também Para a sua terra. e nos proteger contra os efeitos. Aí que eu ia falar, porque lá no filme do Superman, quando aí tudo volta e a água vai, e o mar. E aí Deus disse assim: não é do meu jeito. Não tem Sim, nada de Superman, nem de Hollywood, aí não. É assim, parou e pronto. sim, porque alguns dizem até que se a Terra parasse, nós sentiríamos o efeito disso no É, sentido de sair voando. exatamente. Então Deus ele pôde parar tudo e nos proteger dos efeitos também, porque ele é Deus. Legislador, né? É Ele isso aí, cria a lei da física, ele usa como ele com quer. certeza. É o Coisa dono, né? maravilhosa.